This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro Prosas Bárbaras. Por Essa de Queiroz. Introdução. Na primeira fase da vida literária de Essa de Queiroz. 1. Julgaram os editores deste livro ser necessário explicar como ele se escreveu e se denominou. Fui talvez a testemunha mais próxima da redação dos escritos agora reunidos em volume, e por esse tempo, o amigo mais inseparável do autor. Esta introdução é, pois, uma página da sua biografia. Tento esboçar nela a figura do homem e a do escritor, tais como as conheci, ao formarem-se as criações deste livro, as circunstâncias e os espíritos que influenciaram a, aliás, extraordinária originalidade do gênio dessa de Queiroz. Quando nos encontramos, já estavam publicados alguns dos seus folhetins na Gazeta de Portugal, que foi fundada por Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos, novembro de 1862, 4 anos antes da aparição do primeiro deles, e terminou, janeiro de 1868, pouco mais de um ano depois da publicação do último, sendo, em rivalidade com a Revolução de Setembro, dirigida por Rodrigues Sampaio, o mais brilhante periódico do tempo. A Gazeta de Portugal publicava, além das do seu fundador, frequentes produções de Antônio Feliciano de Castilho, José Castilho, Mendes Leal, Rebelo da Silva, Camilo Castelo Branco, Júlio César Machado, Tomás Ribeiro, Zacarias Daça, Graça Barreto, Silveira da Mota, Cunha Rivara, quase todos os consagrados de então. Os novos que a.h.i. escreviam, ficavam, por este facto, para logo consagrados. Aí primeiro apareceram no folhetim, triunfalmente, Mateus de Magalhães, Pinheiro Chagas, Osório de Vasconcelos e Xavier da Cunha, Olímpio de Freitas. Todos estes escritores se continuavam uns aos outros, sem contrastes nem revoluções, apenas levemente, desenvolvendo formulas acceites e classificadas pelos aplausos de um público hereditariamente satisfeito. Em 1866 a Gazeta de Portugal entrara porém em decadência, começava a viver de expediente. Desde dezembro de 1865, diminuiu o formato. A 14 de julho de 1866, José da Silva Mendes Leal, poeta, dramaturgo, romancista, historiador, estadista, orador, diplomata, para muitos, o mestre, legítimo sucessor de Almeida Garrett, despedira-se da direção literária que até então, pelo menos nominalmente, exercera. Os colaboradores literários mais assíduos, mais legitimamente representantes do gosto geral, eram já então, no folhetim da Gazeta de Portugal, Santos Nazarete e Luís Quirino Chaves. Por essa época Teixeira de Vasconcelos publicou a.h.i. o seu romance A Ermida de Castromino, seguido, desde os primeiros dias de 1866, por O Diamante do Comendador, do Visconde Ponson do Terrail. Repentinamente, em março de 1866, começaram a aparecer uns folhetins assignados Essa de Queiroz. Ninguém conhecia a pessoa designada por estes apelidos, que por algum tempo se supôs serem um pseudônimo. Os folhetins de Essa de Queiroz foram todavia notados, mas como novidade extravagante e burlesca. Geral hilaridade os acolheu desde a redação da Gazeta de Portugal até aos centros intelectuais reconhecidos do país e até a parte mais grave, culta e influente do público. Para este, uma ou outra frase os arrumou logo no que então se chamava a Escola Coimbra, centro literário e filosófico dedicado, como se supunha, a escrever por modo sistematicamente ininteligível.
Citavam-se por modelos de comico inconsciente as cenas, as imagens, os epitetos desses folhetins, lidos em voz alta, entre gargalhadas, no Café Martinho, nas livrarias Silva e Rodrigues, no Grêmio Literário, nos salões poeticos e políticos e noutros centros representativos do tempo. O Severo dos Anjos, principal e celebre noticiarista da Gazeta de Portugal, entalando o monóculo ao canto do olho direito, inventava quotidianamente sobre o Eça de Queiroz e os seus folhetins, epigramas em geral adotados, e o Teixeira de Vasconcelos, exagerando com intenção cômica o seu natural gaguejar, concluía: tem muito talento este rapaz, mas é pena que residisse em Coimbra, que seja inteiramente doido, que haja nos seus contos, sempre, 2 cadáveres amando-se num banco do Rócio, e que vá em francês. Pouco tempo depois de publicado o último desses folhetins, em dezembro de 1867, já ninguém pensava no autor deles. Que importava ao Café Martinho, ao Grêmio suposto literário e aos círculos políticos, a aparição de um novo escritor com um novo estilo? Era ministro, não sei quem, discutia-se no parlamento, não sei que, os negócios iam andando, os namoricos e a maledicência seguiam o seu curso, a arte, serena e comedida, não sacudia os que dormitavam. E nada mais era de interesse, em Portugal, para as classes cultas. 2. Eu era, por 1867, estudante em Lisboa e muito novo. Por circunstâncias que é inútil mencionar, frequentava a redação da Gazeta de Portugal, no N26 da Travessa da Parreirinha, perto do Teatro de S. Carlos. Uma noite, junto da mesa onde escrevia o Severo, vi uma figura muito magra, muito esguia, muito encurvada, de pescoço muito alto, cabeça pequena e aguda. Esta figura mostrava-se inteiramente desenhada a preto intenso e amarelo desmaiado. Cobria uma sobrecasaca preta abotoada até a barba, uma gravata alta e preta, umas calças pretas. Tinha as faces lívidas e magricimas, o cabelo corredio muito preto, do qual se destacava uma madeixa triangular, ondulante, na testa pálida que parecia estreita, sobre olhos cobertos por lunetas fumadas, de aros muito grossos e muito negros. Um bigode farto, e também muito preto, caía aos lados da boca grande e entreaberta. As mãos longas de dedos muito finos, cor de marfim velho, na extremidade de 2 magros e longuíssimos braços, faziam gestos desusados, com uma badine muito delgada e um chapéu de copa alta e cônica, mas de feltro baço, como os chapéus do século XVI que se vêem nos retratos do Duque d'Alba, de Filipe I de Espanha, ou de Henrique III de França. Era o Eça de Queiroz. Contava o quer que fosse a um tempo trágico e cômico, nervosamente, dando a espaços gargalhadas, ricanementes, como se diria em francês, curtas e sinistras. O Severo, de monóculo fincado no olho direito, a larga máscara gorda, amarela e irônica, muito dilatada, escutava-o, rindo em notas agudas. Saí nessa noite do escritório da Gazeta de Portugal com o Eça de Queiroz, jantamos e passamos a noite juntos, e desde então, por anos, não nos separamos quase. O Eça de Queiroz terminará em 1866 o curso de Direito na Universidade de Coimbra, e viera para Lisboa, onde seu pai era magistrado. Por tradições de família, e como consequência natural dos seus estudos, deveria seguir ele também a magistratura official, ou pelo menos fazer-se advogado. Suponho que neste intuito frequentou algum tempo um escritório em Lisboa. Mas a arte tomava-o já a esse tempo fundamente, e ia-se-lhe o tempo a ler, a cismar,
a idear, a cogitar os aspectos subtis das coisas. Essa de Queiroz morava em casa da família, ao Rócio, no quarto andar do prédio, N26. O seu quarto, pequeno com uma mesa ao centro e uma estante para poucos livros, dava para a Rua do Príncipe. Aí foram em parte escritos os folhetins das prosas bárbaras. 3. Havíamos nos criado um mundo, como que à parte da realidade. Quando por algum tempo nos separávamos durante o dia, reuníamos-nos logo, às horas de jantar, ou depois, num qualquer restaurante pouco frequentado, cerca da Rua Larga de S. Roque ou do Chiado. A sobremesa, o café abria-nos as regiões visionárias em que vivíamos. O Essa de Queiroz bebia-o com atenção concentrada e reverente, curvado de alto sobre a chavena, para onde cada feição, principalmente o nariz comprido e adunco, como que se prolongava aguçada. A uma primeira chavena seguia-se uma segunda e uma terceira, e íamos para minha casa, continuar a beber café, às vezes até madrugada. Nestas circunstâncias foram escritos, por Essa de Queiroz, muitos dos contos agora reunidos em volume. Eu morava no primeiro andar da casa N19, da então Travessa do Guarda-Mor, em pleno bairro Alto. No meu quarto de estudante, havia um grande armário cheio de livros, cavado na espessura da parede, uma grande mesa central sobre que se escrevia, e uma secretaria de feitio estranho, dada a meu pai por Almeida Garrett, usada por este para escrever de pé, que sugere-o a Essa de Queiroz, a forma da mesa onde, anos depois, em Paris, quase sempre trabalhava. Uma larga janela de sacada abria para a Rua dos Calafates, em frente a prédios baixos, que, por isso, não impediam o acesso do ar, da luz, e a vista de um espaço aberto que dava uma impressão de vila de província. No mais próximo desses prédios, moravam duas raparigas, muito novas e bonitas, a cantar, costurando ativamente o dia inteiro, entre craveiros e manjericões, por vezes, para o Essa de Queiroz e outros líricos fantasistas que me visitavam, pontos de partida de longas variações, em verso e prosa, sobre o eterno feminino. Certas noites entrava o Essa de Queiroz, já tarde no meu quarto, com um rolo de papel na mão, dizendo: "Sou eu sim, amigo." E aludindo aos corvos, milhafres, gaviões, que com tanta frequência, fantasticamente apareciam nos seus contos, acrescenteava: "Sou eu e os meus abutres, vimos criar, devorando cadáveres." Muitas coisas preocupavam o Essa de Queiroz quando trabalhava. Durante tempos, só pôde escrever em certo papel ao maço, que ele próprio ia comprar, a uma loja pequena de chá e papel selado, no N41 da Rua Larga de S. Roque. Havia de entrar no meu quarto com o pé direito, suspendendo-se por isso, no último momento, recuando o pé esquerdo agourento, quando já este inoportunamente se adiantasse, e fazendo hesitante e confuso, antes de enfim passar a porta, um ruído inexplicável. Tinha o terror das correntes d'ar, e andava continuamente a fechar a janela ou as portas, a mudar a posição da cadeira onde se sentava, murmurando em voz cava: "É a pneumonia, a congestão pulmonar fulminante, a morte, menino." A luz do candeeiro de petróleo que eu usava feria-lhe a vista, de modo que, a fim de a concentrar sobre o papel em que escrevia, ou sobre o livro em leitura, prolongava do seu lado o abate-jour, com longas tiras de papel. Não podia suportar poeira nas mãos, e levantava-se a miúdo da mesa para ir cuidadosamente, interrompendo a composição, mas recitando em voz alta as frases que tinha escrito, lavar as pontas dos dedos. Fumava constantemente cigarros, enquanto trabalhava, inclinado sobre o papel que olhava muito de perto.
E uma vez embebido nas suas criações, não falava, não escutava, não atendia a coisa alguma, embrulhando o cigarro, indo lavar as mãos ou fechar a porta, passeando pela casa, sempre muito curvo, com passadas altas e largas, fazendo gestos de dialogar com alguém, resfolegando ruidosamente, abrindo muito os olhos, elevando e baixando nervosamente as sobrancelhas, as pálpebras e as rugas horizontais da testa, onde ondulava, convulsão, a sua madeixa corredia, negra e triangular. Descrevia com extrema facilidade e, nesta época, emendava muito pouco. As imagens, os epitetos ocorriam-lhe abundantes, tumultuosamente, e ele redigia rápido, insensível, a repetição de palavras ou a desequilíbrio de períodos, sem exigências críticas de forma, aceitando comovido o que tão espontaneamente, tão sinceramente lhe ocorria. Quando nessas noites, ele me lia alguns dos seus contos, a figura e a voz completavam-lhe as fantásticas criações. Erguia-se quase nos bicos dos pés, de uma magreza esquelética, lívido, na penumbra das projeções do candeeiro, os olhos esburacados por sombras ao fundo das órbitas, sob as lunetas de aro preto, o pescoço inverosimilmente prolongado, as faces cavadas, o nariz afilado, os braços lineares intermináveis. Então, com gestos de aparição e espanto, a voz lúgubre e sentimental, enfaticamente patética, ou gargalhando sinistramente, declamava. Às vezes, altanute, quando a excitação do trabalho e do café nos havia quase alucinado, saíamos pelas ruas desertas do bairro Alto, ou estendíamos as nossas explorações à Mouraria, à Alfama, em volta da Sé e pelas encostas do Castelo de São Jorge, a examinar a fisionomia fantástica e quase humana das casas antigas, algumas ainda então, nesses bairros mouriscás ou medievais. As casas sem luz, escreveu essa de Queiroz, têm o aspecto calmo e sinistro dos rostos idiotas. Uma vez, quase de madrugada, seguindo a rua de São Boaventura, divisamos ao longe, no pateu do Conde de Soure, uma fila de homens agigantados, segurando como que longas e grossas lanças, cujos ferros se perdiam talvez na atmosfera mal alumiada, e cujos coutos se esfumavam na massa confusa do que parecia ser nuvens rasteiras. Estes homens eram para nós apenas esboçados por grandes massas de sombra e luz. De alguns saíam barbas hirsutas. Estavam imóveis. Tivemos a impressão de um quadro sobrenatural. Aproximamo-nos. Eram varredores municipais que esperavam, encostados às vassouras, a hora de se dispersarem pela cidade. Nas noites mais serenas, nas noites de luar, saíamos da cidade e íamos pelos campos e pelos montes, ou ao longo das margens do Tejo, conversando, improvisando até nascer o sol. De ordinário, nas noites de composição e conversa, ou em seguida às nossas divagações peripatéticas, o Essa de Queiroz dormia em minha casa. E havia para ele ritos determinados no modo de dispor a roupa que despia, antes de se deitar, colocando os punhos sobre uma mesa pela ordem por que os tinha usado, no braço direito e esquerdo, respectivamente, e dispondo as botas à porta, para que o meu criado as limpasse, sem nos acordar, também, pelo mesmo método, ordenadamente emparelhadas. E ao meter-se na cama, para explicar os seus movimentos supersticiosos, murmurava persinhando-se. É preciso obedecer com fé e sem exame às leis subtis das coisas. Ninguém sabe exatamente, menino, de que possa depender o curso dos acontecimentos e o mistério complicado dos fados. Na época em que se publicaram os folhetins da Gazeta de Portugal, eram poucos os amigos que frequentavam a minha casa. O mais assíduo era, por esse tempo,
Além do Essa de Queiroz, o Salomão Saraga que, quando aparecia, se ocupava toda a noite em explicar-nos, simultaneamente, a construção de carruagens, a fabricação de tecidos com desperdícios de lã, o livro do profeta Isaías e os historiadores das origens do cristianismo. De tempos a tempos, o Essa de Queiroz dizia-me: estamos nos tornando impressos. Basta de ler e imaginar. Precisamos de um banho de vida prática. É-nos indispensável o acto humano, inverossímil se for possível tanto, a aventura, a lenda em ação, o hero palpável. Vamos, pois, cear com o capitão João de Sá, o João de Sá Nogueira, D'Artagnan da África em disponibilidade. E íamos, com efeito, encontrar este nosso amigo, official do ultramar, que a ceia nos contava, durante o bacalhau com batatas, o meio bife e o colares, as pitorescas façanhas das suas viagens nos sertões. 4. Havendo eu pertencido à primeira geração afetada pelos scriptos de Essa de Queiroz, as recordações do meu sentir de então têm talvez valor histórico. O ano de 1867 é uma das datas capitais na história da educação do meu espírito. A predominante paixão pela música ligara-me a Augusto Machado, que estudava então piano e harmonia com dois dos melhores mestres da especialidade em Lisboa. Nesta cidade floresciam por esse tempo o pot-pourri e as variações. A sensibilidade pública alimentava-se de um sem número de reveries. O grau supremo do perfético geralmente conhecido ao piano atingia-se com os nocturnos de Ravenna e Doller. Os arranjos operaticos de Thalberg e Liszt eram o ideal, raras vezes realizado. Ora, em 1867, Augusto Machado, ao voltar de Paris, onde cursara piano, harmonia e composição com Alberto de Lavignac, trazia como repertório de estudo os prelúdios e fugas de Bach, as sonatas de Mozart e Beethoven, as obras de Mendelssohn, Schumann e Chopin. Os folhetins de Essa de Queiroz fizeram-me uma impressão só comparável em profundidade e consequências subjetivas, a que, justamente pela mesma época, me fazia a descoberta das obras dos grandes criadores da música moderna. Esses folhetins pareceram-me uma grande novidade, não tanto nos assuntos e na intenção, como no poder de realização artística. Enfim, encontravam formas intensas de expressão, factos antes, na literatura portuguesa, insuficientissimamente revelados. Pelos pontos de vista, pelo estilo, esses folhetins eram ainda no ano de 1866, uma quase inteira novidade para os leitores da língua portuguesa, como haviam sido, para todo o sul da Europa, a aparição do romantismo francês nos primeiros anos do século XX, as mesmas ideias e estilos semelhantes. Nesses primeiros scriptos, Essa de Queiroz era, na verdade, o que geralmente se denomina um romântico. Ele próprio dizia da época imediatamente anterior. Naqueles tempos, o romantismo estava nas nossas almas. Fazíamos devotamente oração diante do busto de Shakespeare. E então mesmo, achava ser preferível a saúde vulgar e inútil que se goza no clima tepido que habitam Racine e Scribe, a doença magnífica que leva ao hospital romântico. Com efeito, por uns 2 séculos, pareceu gozar-se, nas regiões mais evidentes da literatura, uma inalterável saúde, só certos factos do espírito perfeitamente determinados, só as ideias e os sentimentos susceptíveis de clara determinação, eram nessa literatura expressos. Os meios de expressão usados, os vocábulos e os seus grupamentos, os gêneros literários, tudo parecia claramente,
definitivamente assente, segundo normas antigas, e por isso, venerandas, num sistema de simetria, de equilíbrio, de ordem, aplicável sem hesitações, com o mínimo esforço, na mais segura tranquilidade. Assim viveu na Europa, em geral, a gente culta do século XV ao século XVIII. Começaram pelos meados deste, a mostrar-se nos espíritos signais inquietadores, além das ideias completamente compreensíveis e dos sentimentos inteiramente claros, outras ideias e outros sentimentos se impuseram à expressão dos literatos. Entre as grandes formas dos afectos, como entre as cores mais vivas, distinguiram-se transições e meias tintas. Os homens não pareceram estar sempre, ou exuberantemente alegres, ou definitivamente tristes. Havia comoções de sentimentos intermediários, ao amor e ao ódio. Entre o preto e o branco, descobriram-se gradações infinitas. Cada ideia classificada, cada sentimento catalogado antes, começou então, pouco a pouco, a mostrar-se o centro de grandes grupos psicológicos, de factos espirituais diversamente complexos, susceptíveis de definição variável, de clareza decrescente, uns que podiam ser nitidamente, como que linearmente, desenhados, inteiramente descriptos, completamente iluminados, outros que só podiam indeterminadamente sugerir-se, sumariamente indicar-se por vagas massas de cor, de sombra e de luz. Uns que são as ideias e os sentimentos que todos os homens conscientemente reconhecem como a matéria superficial da existência. Outros, mais ou menos inconscientemente dominantes, sem nome ou descripção que os esgote, prolongando-se pelas profundidades, insondáveis e inexpressíveis das almas. Do conhecimento destes estados mais subtis e raros do espírito, resultou inevitavelmente a sua cultura. Os sistemas nervosos pareceram desenvolver-se em sentidos anormais, e imprevistas ou mais conscientes vibrações vieram impor-se, criar ou tornar mais complexas as nevroses. Novas formas de expressão foram necessárias, não só para os novos estados da consciência, mas porque cada espírito começou a sentir e a pensar independentemente, reconhecendo dever procurar por si, por isso quanto possível fora de fórmulas e regras já feitas, os termos que mais exatamente lhe simbolizassem as concepções pessoais. Toda esta revelação espiritual, toda esta descoberta de regiões ignoradas ou indolentes dos espíritos, toda esta aparição de aspirações, de incertezas, de incoerências novas, toda esta quebra de moldes, todo este desequilibrar de forças e simetrias, pareceu ser, às gentes cultas, serenas e classicamente imitativas, uma grande doença mental, ou variadas doenças nervosas que atacassem a humanidade. A este estado dos espíritos e da literatura deu-se, como é sabido, o nome de romantismo, facto estético, ainda hoje em busca de suficiente definição, mas que, pelo que deixo explicado, me parece poder essencialmente definir-se como a procura direta de formas de expressão para todos os sentimentos e todas as ideias. Por isso, para as mais íntimas ideias e os mais vagos sentimentos do espírito humano. Muitos pretendem que essa doença moral foi apenas nos fins do século XVI, a reincidência da epidemia que devastara a Europa durante o período secular desdenhosamente denominado por os saudáveis neo-greco-romanos como a Idade Mídia, escura, de transição, que em história há a considerar entre os dois períodos clássicos de equilíbrio e saúde normal. O romantismo pareceu ser, geralmente, a ressurreição idealizada dessa Idade Mídia. É que durante esta, gradualmente, se formaram as nações modernas da Europa, na sua íntima complexidade sentimental. Nelas as forças humanas,
com o integral resultado de forças naturais que deram forma aos mais íntimos sentimentos do espírito. Os povos haviam vivido tradicionalmente mergulhados nas criações completas da sua arte e da sua religião. Haviam amado, adorado, temido, trabalhado, lutado, cantado, dançado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.